Seja muito bem-vindo. Sabe, a gente vive num mundo que parece que nunca para, né? A pergunta que fica é: como é que se acha um momento de silêncio no meio disso tudo? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, sobre os desafios e, claro, as estratégias para cultivar aquele tempo especial a sós com Deus. A nossa vida hoje em dia é uma loucura, né? É barulho, é pressa, é distração o tempo todo vindo de todo lado. Parece familiar? Pois é. E é bem aí, no meio dessa correria, que a gente encontra um dos maiores desafios. Como, afinal, encontrar um pouquinho de quietude? Mas olha só que interessante. A gente tem um modelo poderoso para seguir. Essa passagem lá de Marcos, ela nos dá uma pista, uma visão clara da disciplina de Jesus. Pensa bem, ele não era uma vítima do caos. Pelo contrário, ele tinha uma estratégia super intencional para se conectar com o Pai. E essa estratégia serve como um verdadeiro mapa para a gente hoje. E aqui tem um paradoxo, uma coisa meio doida até. Mesmo quem vive uma vida de fé, corre um risco, o de a atividade tomar o lugar da intimidade. É fácil, sabe? A gente se ocupa com um monte de coisas de Deus e no meio da correria acaba deixando de lado o próprio Deus. A questão é, se Jesus, sendo quem era, fazia questão desse tempo, imagina a gente, a nossa necessidade é imensamente maior. Bom, e isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto-chave, a prioridade do tempo. A disciplina toda começa com uma perguntinha básica: quando? E a resposta que o exemplo dele nos dá é cristalina. Ele não ficou esperando sobrar um tempinho, não. Ele fez o tempo acontecer. E essa é a grande virada de chave, sabe? Uma coisa é ficar esperando, passivamente, por uma brecha na agenda. Outra, completamente diferente, é ativamente criar esse momento. É a diferença entre viver das sobras e da prioridade. Vamos olhar isso mais de perto. Primeiro, tem a disciplina da manhã. Pensa só, ao começar o dia já em comunhão, é como se a gente consagrasse a primeira parte do nosso cérebro, a mente fresquinha, para Deus, antes de o mundo vir com todas as suas demandas. E segundo, o sacrifício do conforto. Não tem como fugir. Para levantar cedo daquele jeito, Jesus teve que abrir mão do sono. A verdade é que a intimidade, aquela conexão de verdade, ela cresce justamente onde a gente abre mão do nosso conforto. Ok, então já falamos do quando. Agora vamos mudar o foco e explorar o que podemos chamar de geografia do silêncio. Ou seja, o onde. Sim, porque o ambiente faz toda a diferença. E o princípio por trás disso é simples, mas ao mesmo tempo super profundo. O texto diz que Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ou seja, ele se moveu, ele se distanciou fisicamente das distrações. É meio óbvio, né? Para a gente conseguir ouvir a voz de Deus com clareza, a gente precisa primeiro abaixar o volume de todas as outras vozes que ficam gritando pela nossa atenção. Isso nos leva para uma ideia muito prática, a de ter um altar particular. E calma. Não precisa ser nada super elaborado. Pode ser um cantinho do quarto, sabe? Aquela poltrona específica, um banco no parque. É o nosso lugar deserto dos dias de hoje. O importante é ser um espaço onde a alma se sinta segura, livre para se conectar, sem ninguém para interromper. Beleza. Já estabelecemos o quando e o onde. Mas agora vem a parte mais importante de todas, o porquê. Afinal de contas, qual é o verdadeiro propósito, o objetivo final desse tempo a sós? É que, muitas vezes, a gente acaba pensando em oração como uma lista de supermercado, né? Uma lista de pedidos, uma tentativa de convencer Deus a fazer o que a gente quer. Mas o propósito real é justamente o contrário. A ideia não é impor a nossa vontade, e sim alinhar o nosso coração com a vontade dele. E esse alinhamento acontece de duas maneiras principais. Primeiro, é nesse lugar secreto, a sós, que os nossos planos, os nossos desejos se curvam, sabe? Eles se rendem para que os propósitos de Deus possam finalmente ganhar vida na gente. E segundo, esse tempo é um verdadeiro reabastecimento. Aquele lugar deserto para Jesus não era um lugar de vazio, de falta. Era um lugar para encher o tanque espiritual. Ok, a teoria é linda, né? Mas e na prática? Como é que a gente traduz tudo isso para o nosso dia a dia caótico? Vamos ver agora como sair da teoria e ir da solidão para a força de verdade. Então vamos lá, 4 passos bem práticos. Primeiro, dê uma boa olhada na sua agenda, com sinceridade. O que dali pode ser cortado, o que não é tão essencial assim. Segundo, crie o seu ambiente. O lugar deserto hoje em dia muitas vezes é simplesmente ficar offline para poder ficar online com o céu. Terceiro passo, honestidade total.
A sós com Deus não precisa de máscara, de frase pronta. É a hora de abrir o coração, confessar os medos, buscar cura de verdade. E por último, quarto passo, busque direção. Em vez de só pedir alívio para a pressão do dia, que tal perguntar: Senhor, qual é a direção para hoje? E se a primeira coisa que vem à mente é a desculpa do não tenho tempo, essa frase aqui é um baita lembrete. Estar ocupado demais para orar não é um troféu de importância, não. Na verdade, é um sinal de alerta de que talvez o ritmo esteja totalmente desalinhado com o que Deus planejou. O ponto crucial, o resumo da ópera, é este aqui. Todo o sucesso público de Jesus, tudo o que ele fazia, era um reflexo direto da sua vida privada com o Pai. As grandes batalhas da vida, elas não são vencidas lá fora, na arena pública, na nossa própria força. A vitória de verdade é conquistada primeiro no lugar secreto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar mesmo. Quando olhamos para o dia que está começando, o que vai ditar o ritmo? Vai ser a lista interminável de demandas, de urgências, de notificações? Ou vai ser a direção que a gente recebe naquele momento de quietude? A escolha, ela define todo o resto.